O Salmo 121 começa com uma pergunta que ecoa no coração de cada ser humano: de onde me virá o socorro? Esta é a pergunta que fazemos quando olhamos para os montes das nossas dificuldades, para as montanhas dos nossos desafios, para os obstáculos que parecem impossíveis de transpor. E a resposta vem imediatamente. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não vem das nossas forças, não vem da nossa inteligência, não vem dos nossos recursos limitados. Vem daquele que criou tudo o que existe, que tem todo o poder, toda a sabedoria, toda a capacidade de nos proteger. Quando entregamos o nosso dia nas mãos deste Deus, quando começamos amanhã reconhecendo que precisamos da sua guarda, algo sobrenatural acontece. O próprio Senhor se compromete a não deixar que os nossos pés vacilem, a guardar a nossa entrada e a nossa saída, hoje e para sempre. Isto significa que quando sais de casa pela manhã, Deus vai à tua frente, preparando o caminho. Quando regressas ao fim do dia, Ele te acompanha, guardando cada passo. Não há momento em que estejas fora da sua proteção divina. Não há segundo em que os seus olhos não estejam sobre ti. Vamos orar. Pai Celestial, neste momento sagrado da manhã, vimos diante de ti com corações humildes e necessitados da tua proteção. Reconhecemos que sem ti não podemos dar um único passo seguro, que sem a tua guarda estamos vulneráveis aos perigos deste mundo. Senhor, assim como o salmista elevou os seus olhos aos montes buscando socorro, nós também levantamos os nossos olhos a ti, porque sabemos que és a nossa única fonte verdadeira de segurança. Tu que fizeste os céus e a terra, tu que sustentas o universo com a tua palavra poderosa, tu que conheces cada detalhe das nossas vidas, pedimos que nos cubras com a tua proteção neste dia. Que a tua presença seja como um escudo ao nosso redor, guardando-nos de todo o mal, de todo o perigo, de toda a armadilha do inimigo. Senhor, tu prometeste que não deixarias vacilar os nossos pés, e nós nos apegamos a esta promessa com toda a nossa fé. Fortalece os nossos passos hoje, firma os nossos caminhos, dirige cada decisão que tomarmos. Pai, pedimos especialmente pela proteção sobre as nossas saídas hoje. Quando atravessarmos a porta de casa, que os teus anjos nos acompanhem. Se formos de carro, protege-nos no trânsito, guarda-nos de acidentes, livra-nos de motoristas imprudentes. Se formos de transporte público, que a tua mão nos guarde em cada trajeto. Se formos a pé, que cada passo seja guardado por ti. Senhor, há tantos perigos nas ruas, tanta violência, tanta insegurança, mas tu és maior do que tudo isso. Coloca os teus anjos ao nosso redor, formando uma barreira de proteção que nenhum mal possa atravessar. Que nenhuma arma forjada contra nós prospere, que nenhum plano maligno tenha sucesso. Livra-nos de assaltos, de sequestros, de qualquer tipo de violência. Protege os nossos bens, os nossos pertences, mas acima de tudo, protege as nossas vidas. Que voltemos para casa em segurança, com saúde, com paz no coração. Senhor, estende a tua proteção sobre os nossos locais de trabalho. Guarda-nos de acidentes laborais, de conflitos desnecessários, de injustiças. Se trabalhamos em altura, protege-nos de quedas. Se trabalhamos com máquinas, livra-nos de acidentes. Se trabalhamos com o público, guarda-nos de pessoas mal intencionadas. Se trabalhamos em escritórios, protege-nos de intrigas e falsidades. Pai, tu conheces os desafios específicos de cada profissão e pedimos que a tua mão poderosa nos cubra em cada situação. Que sejamos luz onde estivermos, que a tua presença em nós seja tão forte que afaste toda a escuridão. Protege também os nossos colegas de trabalho, que ninguém sofra dano algum hoje. Que o ambiente onde trabalhamos seja coberto pela tua paz, pela tua justiça, pela tua bondade.
Ajuda-nos a sermos testemunhas vivas do teu amor através da nossa conduta. Pai Celestial, pedimos proteção especial sobre os nossos filhos neste dia. Onde quer que estejam, na escola, na universidade, com amigos, que a tua mão esteja sobre eles. Livra-os de más companhias, de influências negativas, de qualquer tipo de perigo. Protege-os do bullying, das drogas, da violência que assola tantas escolas hoje. Senhor, coloca anjos ao redor dos nossos filhos, guardando cada passo que derem. Dá-lhes sabedoria para tomar boas decisões, discernimento para reconhecer o que é certo e errado. Que os professores sejam instrumentos de bênção nas suas vidas. Que aprendam não apenas conteúdos acadêmicos, mas também valores que os formem como pessoas de bem. Pai, cobre com o teu sangue precioso cada criança e jovem desta nação. Que nenhum mal os toque, que nenhum perigo os alcance, que regressem às suas casas em segurança, cheios de alegria e paz. Senhor, estende a tua proteção sobre os nossos cônjuges. Guarda os nossos maridos, as nossas esposas, onde quer que estejam hoje. Se estão a trabalhar longe, traz tua proteção sobre eles. Se estão a viajar, guarda cada quilômetro do caminho. Protege os nossos casamentos de tentações, de infidelidades, de mal-entendidos que possam causar divisão. Fortalece o amor entre nós, aumenta o respeito mútuo, aprofunda a compreensão. Que o nosso lar seja um lugar de paz, de harmonia, de amor verdadeiro. Pai, sabemos que o inimigo ataca especialmente as famílias, mas declaramos que a nossa casa está edificada sobre a rocha que és tu. Nenhuma tempestade poderá derrubar o que tu edificaste. Que ao fim deste dia, possamos nos reunir em família, gratos pela tua proteção, celebrando a tua fidelidade. Abençoa cada conversa, cada refeição compartilhada, cada momento juntos. Pai, pedimos proteção sobre os nossos pais, especialmente se já são idosos. Guarda a saúde deles, protege-os de quedas, de doenças, de solidão. Se estão sozinhos, envia pessoas para lhes fazer companhia, para lhes trazer alegria. Se estão doentes, toca-os com o teu poder curador. Senhor, eles cuidaram de nós quando éramos pequenos. Agora pedimos que tu cuides deles de forma especial. Dá-nos sabedoria para honrá-los, paciência para compreendê-los, amor para servi-los. Que nunca lhes falte o necessário, que sintam o teu amor através das nossas ações. Protege também os nossos irmãos, as nossas irmãs, os nossos familiares próximos e distantes. Que esta cobertura de proteção se estenda sobre toda a nossa árvore genealógica. Quebra maldições geracionais, cancela heranças negativas, estabelece bênçãos que passem de geração em geração. Senhor, protege as nossas casas enquanto estivermos fora. Que nenhum ladrão se aproxime, que nenhum mal entre pelas nossas portas. Coloca anjos guardando cada entrada, cada janela, cada acesso. Que os nossos bens estejam seguros, mas acima de tudo, que a paz que deixamos ao sair seja a mesma que encontremos ao voltar. Protege as nossas casas de incêndios, de inundações, de qualquer tipo de desastre natural. Se houver algum problema, dá-nos sabedoria para resolvê-lo rapidamente. Senhor, abençoa cada cômodo da nossa casa, santifica cada espaço. Que o nosso lar seja um pedacinho do céu aqui na terra, um lugar onde a tua presença habite constantemente. Que quem entrar na nossa casa sinta a tua paz, experimente o teu amor, seja tocado pela tua bondade. Faz do nosso lar um refúgio seguro, não apenas para nós, mas para todos que precisarem. Pai Celestial, pedimos proteção sobre a nossa saúde neste dia. Guarda o nosso corpo de doenças, de vírus, de qualquer enfermidade. Fortalece o nosso sistema imunológico, renova as nossas forças físicas. Se há alguma dor no nosso corpo, toca com o teu poder curador. Se há alguma doença já diagnosticada,
Ordena a cura completa agora. Senhor, Tu és o Deus que sara, o Deus que restaura, o Deus que renova. Não há nada impossível para Ti. Cancela todo o diagnóstico negativo. Reverte todo o prognóstico sombrio. Que o nosso corpo funcione perfeitamente conforme Tu o criaste. Protege especialmente os nossos órgãos vitais, o coração, os pulmões, o cérebro, os rins, o fígado. Que tudo funcione em perfeita harmonia. Guarda também a nossa saúde mental, livra-nos de ansiedade, de depressão, de pensamentos negativos. Enche a nossa mente com a Tua paz, que excede todo o entendimento. Senhor, pedimos proteção sobre as nossas finanças. Guarda o fruto do nosso trabalho. Multiplica o que ganhamos. Ensina-nos a administrar com sabedoria. Livra-nos de dívidas desnecessárias, de gastos impulsivos, de má gestão financeira. Abre portas de provisão sobrenatural. Cria oportunidades que só Tu podes criar. Protege-nos de golpes financeiros, de pessoas que querem nos enganar, de investimentos fraudulentos. Dá-nos discernimento para saber onde aplicar o nosso dinheiro, sabedoria para poupar, generosidade para ajudar quem precisa. Pai, sabemos que não servimos ao dinheiro, mas sim a Ti, e confiamos que Tu supres todas as nossas necessidades segundo as Tuas riquezas na glória. Que nunca nos falte o pão de cada dia, que sempre tenhamos o suficiente para viver com dignidade e ainda abençoar outros. Quebra toda a maldição de pobreza sobre as nossas vidas, cancela todo o espírito de escassez. Pai, protege os nossos sonhos e projetos. Tudo aquilo que colocamos nas Tuas mãos, tudo aquilo que desejamos realizar, guarda de sabotagens, de interferências malignas, de obstáculos desnecessários. Se é da Tua vontade, abre todas as portas. Se não é da Tua vontade, fecha as portas e mostra-nos o caminho certo. Senhor, confiamos na Tua direção, na Tua sabedoria, no Teu tempo perfeito. Não queremos correr à frente de Ti, nem ficar para trás. Queremos caminhar no centro da Tua vontade. Protege especialmente os nossos planos para o futuro, as decisões importantes que precisamos tomar, as escolhas que moldarão o nosso destino. Dá-nos clareza mental, paz no coração, confirmação através da Tua palavra. Que não sejamos movidos por impulsos emocionais, mas sim guiados pelo Teu Espírito Santo. Livra-nos de ansiedade sobre o futuro. Ensina-nos a viver um dia de cada vez, confiando que Tu já tens tudo preparado. Senhor, pedimos proteção sobre a nossa vida espiritual. Guarda a nossa fé de ataques do inimigo, de dúvidas paralisantes, de desânimo espiritual. Fortalece a nossa comunhão contigo, aumenta a nossa fome e sede da Tua palavra. Protege o nosso tempo de oração. Não permitas que as ocupações do dia nos afastem de Ti. Livra-nos de frieza espiritual, de religiosidade vazia, de hipocrisia. Que o nosso relacionamento contigo seja genuíno, profundo, transformador. Pai, sabemos que a batalha maior não é física, mas espiritual, e pedimos que nos revistas de toda a armadura de Deus, que tenhamos o cinto da verdade, a couraça da justiça, as sandálias do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Que estejamos sempre vigilantes em oração, atentos às estratégias do inimigo, firmes na fé que nos foi dada. Pai Celestial, protege a nossa boca das palavras erradas. Guarda os nossos lábios de falar o que não devemos, de magoar quem não merece, de espalhar fofocas ou críticas. Que as nossas palavras sejam sempre temperadas com sal, trazendo edificação e não destruição. Senhor, coloca uma guarda na nossa boca, um vigia à porta dos nossos lábios. Que falemos apenas o que é verdadeiro, o que é necessário, o que é edificante. Livra-nos de palavras de maldição sobre a nossa própria vida, de decretos negativos, de confissões de derrota.
Ensina-nos a declarar a tua palavra, a profetizar vida, a abençoar e não amaldiçoar. Que a nossa língua seja instrumento de cura e não de ferimento. Protege também os nossos ouvidos do que não devemos escutar. Que não demos ouvidos a mentiras, a boatos, a palavras que trazem desânimo. Que ouçamos apenas a tua voz acima de todas as outras vozes. Senhor, pedimos proteção sobre os nossos relacionamentos. Guarda as nossas amizades de mal-entendidos, de traições, de afastamentos desnecessários. Ajuda-nos a ser amigos verdadeiros, leais, que edificam e não destroem. Livra-nos de amizades tóxicas, de pessoas que só querem nos usar, de relacionamentos que nos afastam de ti. Dá-nos discernimento para saber quem deve estar perto e quem deve ficar longe. Protege também os nossos relacionamentos profissionais, que haja respeito mútuo, colaboração genuína, prosperidade compartilhada. Se há algum relacionamento quebrado que precisa ser restaurado, dá-nos humildade para dar o primeiro passo. Se há mágoas que precisam ser curadas, derrama o teu bálsamo de Gileade sobre essas feridas. Ensina-nos a perdoar como tu nos perdoaste, a amar como tu nos amaste, a servir como tu nos serviste. Pai, protege os nossos olhos do que não devemos ver. Neste mundo cheio de imagens impuras, de conteúdos que corrompem a mente, guarda os nossos olhos de contemplar a vaidade. Que não alimentemos os nossos olhos com coisas que entristecem o teu espírito. Senhor, faz dos nossos olhos fontes de luz e não de trevas. Que vejamos o mundo através da tua perspectiva, que enxerguemos as pessoas como tu as vês, que identifiquemos as oportunidades que tu colocas no nosso caminho. Livra-nos da cobiça, da inveja, do olhar malicioso. Ensina-nos a olhar com compaixão para quem sofre, com alegria para quem é abençoado, com esperança para o futuro. Que os nossos olhos estejam sempre fixos em Ti, a fonte da nossa fé, o consumador da nossa salvação. Protege também a nossa visão física. Guarda-nos de problemas oculares, de cegueira, de qualquer enfermidade que afete a nossa capacidade de ver. Senhor, pedimos proteção sobre os nossos pensamentos. A batalha começa na mente e pedimos que guardes a nossa mente de fortalezas demoníacas, de pensamentos obsessivos, de imaginações vãs. Derruba todo o argumento e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Leva cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Enche a nossa mente com a tua verdade, com as tuas promessas, com pensamentos que glorificam o teu nome. Livra-nos de pensamentos de medo, de ansiedade paralisante, de preocupações que roubam a nossa paz. Ensina-nos a meditar na tua palavra dia e noite, a renovar a nossa mente constantemente, que pensemos no que é verdadeiro, no que é respeitável, no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama. Protege a nossa mente de memórias dolorosas que nos atormentam, de traumas do passado que nos paralisam. Pai Celestial, protege o nosso coração de ser endurecido, que permaneçamos sempre sensíveis à tua voz, tocáveis pelo teu espírito, moldáveis nas tuas mãos. Livra-nos de amargura, de ressentimento, de mágoas guardadas que envenenam a alma. Senhor, cura as feridas mais profundas do nosso coração, aquelas que ninguém vê, mas que doem intensamente. Restaura a nossa capacidade de amar, de confiar, de sonhar. Não permitas que as decepções da vida nos tornem cínicos ou desesperançados. Mantenha o nosso coração puro diante de Ti, cheio de fé, cheio de amor, cheio de alegria. Que o nosso coração seja como terra boa, onde a semente da Tua palavra possa germinar e dar fruto abundante. Protege o nosso coração de ídolos, de apegos doentios, de qualquer coisa que tome o Teu lugar.
Que Tu sejas sempre o primeiro amor, a maior paixão, o tesouro mais precioso. Senhor, pedimos proteção sobre a nossa reputação. Guarda o nosso nome de calúnias, de difamações, de mentiras espalhadas por pessoas mal intencionadas. Se alguém falar mal de nós injustamente, que a verdade venha à luz. Se cometemos erros que mancharam a nossa reputação, dá-nos oportunidade de reparar o dano. Que a nossa conduta seja sempre irrepreensível, que o nosso testemunho seja sempre positivo. Mas sabemos que a boa reputação é mais valiosa do que grandes riquezas e pedimos que nos ajudes a construir um nome respeitável. Que sejamos conhecidos pela nossa integridade, pela nossa honestidade, pela nossa fidelidade. Protege também a reputação da nossa família, da nossa igreja, da nossa comunidade. Que onde estivermos, sejamos conhecidos como pessoas que amam a Deus e servem ao próximo. Livra-nos de escândalos, de situações embaraçosas, de qualquer coisa que traga vergonha ao Teu nome. Pai, pedimos proteção especial contra os ataques espirituais do inimigo. Sabemos que ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas Tu és maior, Tu és mais forte, Tu és o leão da tribo de Judá. Quebramos agora todo o poder de feitiçaria, de macumba, de trabalhos espirituais feitos contra nós. Cancelamos toda a palavra de maldição, todo o decreto de morte, toda a sentença de derrota. Declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e toda a língua que se levantar contra nós em juízo Tu condenarás. Cobrimos a nossa vida com o sangue de Jesus Cristo, o sangue que nos purifica de todo o pecado, que nos protege de todo o mal. Senhor, envia os Teus anjos para guerrear por nós nas regiões celestiais. Que toda a hoste do inferno recue diante da Tua presença em nós. Que o inimigo não encontre brecha para nos atacar, que estejamos completamente cobertos pela Tua proteção sobrenatural. Pai Celestial, assim como prometeste no Salmo 121, que não deixarias vacilar os nossos pés, pedimos agora que firmes cada passo que dermos hoje. Que não tropeçamos em pedras de obstáculos, que não escorregamos em terrenos difíceis, que não caímos em armadilhas preparadas pelo inimigo. Senhor, vai à nossa frente preparando o caminho, remove as pedras, aplana os lugares acidentados, endireita as veredas tortas. Que cada porta que precisar se abrir se abra no tempo certo, que cada porta que precisar se feche para nos proteger. Dá-nos sabedoria para reconhecer as oportunidades que vêm de Ti e discernimento para rejeitar as que não vêm. Que os nossos passos sejam ordenados por Ti, que caminhemos sempre na direção que Tu apontas. Livra-nos de caminhos que parecem certos, mas que levam à destruição. Que sigamos sempre a vereda da vida, o caminho estreito que conduz à verdadeira felicidade. Protege especialmente os nossos pés de acidentes, de quedas, de qualquer tipo de ferimento. Senhor, Tu prometeste que o sol não nos molestará de dia, nem a lua de noite. Pedimos agora proteção contra todos os elementos da natureza. Se faz calor, protege-nos da insolação, da desidratação, de problemas causados pelo calor excessivo. Se faz frio, guarda-nos de hipotermia, de doenças respiratórias, de qualquer mal causado pelas baixas temperaturas. Se chove, protege-nos de tempestades, de raios, de inundações. Se há vento forte, livra-nos de objetos que possam cair, de estruturas que possam desabar. Pai, Tu tens domínio sobre toda a criação e pedimos que ordenes aos elementos da natureza que não nos façam mal. Que o clima seja favorável para as nossas atividades, que não haja impedimentos climáticos para os nossos planos. Protege especialmente aqueles que trabalham expostos ao tempo, os agricultores, os pescadores, os trabalhadores da construção. Que a natureza seja aliada e não inimiga do ser humano. Pai,
Pedimos proteção especial sobre todos os que viajam hoje. Aqueles que vão de avião, guarda-os nas alturas, que não haja turbulências perigosas, que não haja falhas mecânicas, que cheguem ao destino em segurança. Aqueles que vão de navio ou barco, acalma as águas, controla as ondas, protege-os de naufrágios. Aqueles que vão de carro ou moto, guarda-os nas estradas, livra-os de acidentes, de pneus furados, de problemas mecânicos. Aqueles que vão de comboio ou metro, protege-os de descarrilamentos, de falhas técnicas. Senhor, seja qual for o meio de transporte, que a tua mão vá com cada viajante. Envia anjos para guardar os caminhos, para alertar sobre perigos, para intervir em situações críticas. Que todos cheguem ao seu destino no tempo certo, em perfeita segurança, com saúde e paz. Protege também os motoristas profissionais, os pilotos, os maquinistas, todos que têm a responsabilidade de conduzir outras pessoas. Senhor, pedimos proteção sobre todos os profissionais de saúde que neste momento estão a cuidar de doentes, médicos, enfermeiros, técnicos, todos que trabalham em hospitais e clínicas, que a tua proteção esteja sobre eles. Guarda-os de contaminações, de doenças, de exaustão física e mental. Dá-lhes sabedoria para diagnosticar corretamente, habilidade para tratar eficazmente, compaixão para cuidar humanamente. Senhor, eles são instrumentos nas tuas mãos para trazer cura e alívio. Abençoa o trabalho deles, multiplica as suas forças, renova o seu ânimo. Protege também todos os pacientes que estão internados, que passam por cirurgias, que lutam pela vida. Toca cada um com o teu poder curador. Ordena restauração completa. Devolve a saúde. Que os tratamentos sejam eficazes, que os medicamentos façam o efeito esperado, que as recuperações sejam rápidas e completas. Pai Celestial, pedimos proteção sobre todos os que trabalham pela segurança pública. Polícias, bombeiros, socorristas, guardas, todos que arriscam as suas vidas para proteger os outros. Senhor, protege-os enquanto protegem, guarda-os enquanto guardam, livra-os de todo o perigo. Que voltem para as suas casas em segurança ao fim de cada turno, que as suas famílias não sofram a dor da perda. Dá-lhes sabedoria para tomar decisões rápidas em situações de risco, coragem para enfrentar o perigo, discernimento para identificar ameaças. Que sejam instrumentos de justiça e não de opressão, de proteção e não de violência. Pai, sabemos que a segurança verdadeira vem de Ti, mas agradecemos por aqueles que escolheram servir desta forma. Abençoa o trabalho deles, protege a vida deles, honra o sacrifício deles. Que vejam o fruto do seu trabalho em vidas salvas, em crimes impedidos, em paz estabelecida. Senhor, pedimos proteção sobre todos os professores e educadores. Aqueles que moldam mentes jovens, que formam o caráter das próximas gerações, que investem no futuro através da educação. Dá-lhes paciência infinita para lidar com alunos difíceis, criatividade para ensinar de forma cativante, amor genuíno pela profissão que escolheram. Protege-os de desrespeito, de violência nas escolas, de desvalorização profissional. Que sejam reconhecidos e honrados pelo trabalho importante que fazem. Pai, abençoa cada sala de aula neste dia, que seja um ambiente de aprendizagem e não de conflito, de crescimento e não de destruição. Protege as crianças e jovens de influências negativas dentro das escolas, de bullying, de drogas, de violência. Que as escolas sejam lugares seguros onde o conhecimento é transmitido e valores são ensinados. Levanta professores cristãos que sejam luz em meio às trevas, sal que preserva a educação. Pai, pedimos proteção sobre todos aqueles que estão desempregados e procuram trabalho. Guarda-os do desânimo, da depressão, do sentimento de inutilidade. Senhor,
Abre portas de emprego para cada um deles. Cria oportunidades onde não há. Faz o impossível acontecer. Que encontrem trabalho digno, com salário justo, em ambiente saudável. Protege-os enquanto procuram, que não caiam em golpes de falsas ofertas de emprego, que não sejam explorados. Dá-lhes sabedoria para se prepararem bem, confiança para as entrevistas, favor diante dos empregadores. Pai, Tu és o Deus que abre portas que ninguém pode fechar, e confiamos que vais prover emprego para cada pessoa que está a procurar. Até que isso aconteça, supre as necessidades básicas, mantém as famílias, protege da falta. Que este tempo de espera seja usado para crescimento pessoal, para desenvolvimento de novas habilidades, para fortalecimento da fé. Senhor, pedimos proteção sobre todos os empresários e empreendedores, aqueles que criaram negócios, que geram empregos, que movimentam a economia. Protege os seus negócios de falência, de fraudes, de má gestão. Dá-lhes sabedoria para tomar decisões certas, discernimento para identificar boas oportunidades, coragem para assumir riscos calculados. Que os seus negócios prosperem, que cresçam de forma sustentável, que abençoem muitas vidas. Livra-os de dívidas opressoras, de impostos abusivos, de burocracia paralisante. Pai, sabemos que toda a boa dádiva vem de Ti e pedimos que abençoes o trabalho das mãos daqueles que empreendem. Que sejam empresários éticos, que tratem bem os seus funcionários, que contribuam positivamente para a sociedade. Protege os seus negócios de concorrência desleal, de sabotagem, de qualquer tipo de ataque. Que vejam o fruto do seu trabalho, que colham o que plantaram, que sejam prósperos em tudo. Pai Celestial, pedimos proteção sobre todos os missionários espalhados pelo mundo. Aqueles que deixaram conforto, família, segurança para levar o Evangelho a lugares distantes e perigosos. Senhor, protege-os em terras hostis, guarda-os de perseguição, livra-os de prisão injusta, dá-lhes saúde para continuar o trabalho, provisão para suas necessidades, alegria apesar das dificuldades. Que vejam vidas sendo transformadas, igrejas sendo plantadas, o reino de Deus avançando. Protege as suas famílias que muitas vezes ficam longe, que os filhos não sofram com a distância, que os casamentos permaneçam fortes apesar da separação. Pai, levanta mais missionários, chama mais trabalhadores para a Tua seara. Que a mensagem do Evangelho chegue aos confins da terra, que toda tribo, língua e nação ouça sobre Jesus. Protege especialmente aqueles que trabalham em países onde o cristianismo é proibido, onde há risco de morte por pregar o Evangelho. Senhor, pedimos proteção sobre todos os líderes espirituais, pastores, bispos, presbíteros, diáconos, todos que servem na Tua casa. Protege-os de ataques espirituais, de desânimo ministerial, de tentações que possam destruir o seu ministério. Fortalece-os quando estão cansados, encoraja-os quando estão desanimados, guia-os quando estão confusos. Dá-lhes sabedoria para pastorear o Teu rebanho, amor genuíno pelas ovelhas, visão clara para o futuro da igreja. Livra-os de críticas destrutivas, de divisões na igreja, de pessoas que querem causar problemas. Que sejam líderes segundo o Teu coração, que busquem a Tua face constantemente, que preguem a Tua palavra com fidelidade. Protege as suas famílias que muitas vezes sofrem ataques por causa do ministério. Que os filhos de pastores não se afastem da fé. Que os cônjuges sejam apoio e não peso. Pai, honra aqueles que Te honram. Abençoa aqueles que abençoam o Teu povo. Pai, pedimos proteção sobre todos os que sofrem perseguição por causa da fé. Irmãos e irmãs em países onde ser cristão significa arriscar a vida. Senhor, fortalece-os na tribulação, sustenta-os na provação, não permitas que neguem a fé.
Dá-lhes coragem sobrenatural para permanecer firmes, paz que excede o entendimento em meio ao sofrimento, alegria inexplicável apesar da dor. Protege-os de tortura, de prisão injusta, de morte violenta. Se for da tua vontade, livra-os das mãos dos perseguidores. Se for para dar a vida pelo Evangelho, dá-lhes graça para serem mártires fiéis. Pai, sabemos que o sangue dos mártires é semente da Igreja, que cada vida entregue resulte em muitas outras vidas salvas. Conforta as famílias dos que sofrem, supre as necessidades dos que perdem tudo por amor a Ti. Levanta a Igreja Mundial para orar e apoiar os irmãos perseguidos. Senhor, pedimos proteção sobre todos os que lutam contra vícios e dependências. Aqueles escravizados pelo álcool, pelas drogas, pelo jogo, pela pornografia, por qualquer tipo de compulsão. Pai, Tu vieste para libertar os cativos, para abrir as prisões aos que estão presos. Quebra agora as cadeias que os prendem, rompe as algemas que os escravizam, destrói as fortalezas que os dominam. Dá-lhes força para resistir à tentação, coragem para buscar ajuda, humildade para reconhecer que precisam de libertação. Protege-os de recaídas, de desistência, de pensamentos suicidas. Envia pessoas para apoiá-los, para encorajá-los, para caminhar com eles nesta jornada de libertação. Restaura as famílias que foram destruídas pelo vício, cura as feridas que foram abertas, reconstrói os relacionamentos que foram quebrados. Que vejam que há esperança, que há saída, que há vida após o vício, que experimentem a liberdade verdadeira que só Tu podes dar. Pai Celestial, pedimos proteção sobre todos os que enfrentam problemas de saúde mental, aqueles que lutam contra depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtorno bipolar, esquizofrenia, qualquer tipo de doença mental. Senhor, Tu conheces a dor invisível, o sofrimento silencioso, a batalha que acontece dentro da mente. Toca com o Teu poder curador, traz equilíbrio químico, restaura a saúde mental. Livra-os de pensamentos suicidas, de vozes que os atormentam, de medos paralisantes. Dá-lhes acesso a tratamento adequado, a profissionais competentes, a medicação eficaz. Protege-os do estigma social, do preconceito, da incompreensão. Que as suas famílias sejam apoio e não julgamento, compreensão e não crítica. Pai, sabemos que muitas vezes a doença mental é resultado de trauma, de abuso, de feridas profundas. Cura a causa raiz, não apenas os sintomas. Que encontrem paz para a mente, descanso para a alma, alegria para o coração. Senhor, pedimos proteção sobre todos os que perderam entes queridos recentemente, aqueles que choram a partida de pais, filhos, cônjuges, amigos. Pai, Tu és o Deus de toda a consolação, que consola os que choram. Envolve-os no Teu abraço de amor, enxuga suas lágrimas, curador da perda. Ajuda-os a atravessar o luto de forma saudável, a processar a dor sem ficar presos nela. Dá-lhes a certeza de que os que partiram em Ti estão na Tua presença, livres de dor, de sofrimento, de qualquer mal. Que a saudade não se transforme em amargura, que a dor não se transforme em revolta contra Ti. Senhor, ensina-os a viver com a ausência, a encontrar propósito apesar da perda, a continuar caminhando mesmo com o coração partido. Protege-os de depressão profunda, de isolamento social, de pensamentos autodestrutivos. Envia pessoas para consolá-los, para estarem presentes, para lembrá-los de que não estão sozinhos. Que no tempo certo a dor dê lugar à gratidão pelas memórias, a paz que vem de Ti. Pai, pedimos proteção sobre todos os casais que enfrentam crises conjugais. Aqueles que pensam em separação, que consideram divórcio, que já não veem solução para os problemas. Senhor, Tu odeias o divórcio porque conheces a dor que ele causa.
Intervém nos casamentos em crise, restaura o amor que esfriou, reacende a paixão que morreu. Cura as feridas causadas por palavras duras, por traições, por falta de perdão. Dá sabedoria aos cônjuges para dialogar em vez de brigar, para ouvir em vez de apenas falar, para compreender em vez de apenas julgar. Protege os casamentos de interferências externas, de familiares que causam divisão, de amigos que dão conselhos errados, que busquem ajuda profissional se necessário, que façam aconselhamento matrimonial, que lutem pelo casamento antes de desistir. Pai, sabemos que o que tu ajuntaste ninguém pode separar. Fortalece os casamentos, renova os votos, faz o milagre da restauração. Que vejam que vale a pena lutar, que é possível recomeçar, que o melhor ainda está por vir. Senhor, pedimos proteção sobre todas as mulheres grávidas. Guarda o bebê no ventre, que se desenvolva perfeitamente, que nasça saudável e forte. Protege as mães de complicações na gravidez, de pré-eclâmpsia, de diabetes gestacional, de qualquer problema. Que tenham gestações tranquilas, partos seguros, recuperações rápidas. Prepara-as emocional e fisicamente para a maternidade. Dá-lhes sabedoria para cuidar dos bebés. Protege especialmente as grávidas de risco, as que já tiveram perdas anteriores, as que enfrentam dificuldades. Senhor, cada vida é preciosa aos teus olhos, cada bebê é um milagre. Que nenhuma criança seja perdida, que todas nasçam no tempo certo com saúde perfeita. Abençoa também os pais, prepara-os para a paternidade, dá-lhes responsabilidade e amor. Que as famílias se preparem com alegria para a chegada dos novos membros. Protege os bebés prematuros, os que nascem com problemas de saúde, os que precisam de cuidados especiais. Que a medicina faça o seu papel, mas que o teu poder sobrenatural traga cura completa. Pai Celestial, pedimos proteção sobre todos os órfãos e crianças abandonadas, aqueles que não têm família, que vivem em instituições, que sonham com um lar. Senhor, tu és pai dos órfãos, defensor das viúvas. Cuida deles de forma especial, supre as suas necessidades, dá-lhes esperança. Levanta famílias dispostas a adotar, que abram os seus lares e corações para acolher. Protege as crianças de abuso, de exploração, de trabalho infantil, que cresçam em ambientes seguros, que tenham oportunidades de educação, que desenvolvam todo o seu potencial. Pai, cura as feridas emocionais, causadas pelo abandono, pela rejeição, pela falta de amor. Que não se tornem adultos amargurados, mas que superem o passado e construam um futuro melhor. Abençoa as instituições que cuidam de crianças, os assistentes sociais, os educadores, todos que trabalham com órfãos. Dá-lhes recursos suficientes, sabedoria para lidar com cada caso, amor genuíno pelas crianças, que cada criança sinta que é amada, que é valiosa, que tem um propósito. Senhor, pedimos proteção sobre todos os idosos que vivem sozinhos, aqueles esquecidos pelas famílias, abandonados em lares, sem ninguém que os visite. Pai, não permitas que terminem os seus dias em solidão, em tristeza, em abandono. Levanta pessoas para visitá-los, para fazer-lhes companhia, para trazer alegria. Protege-os de quedas, de doenças, de maus tratos. Que tenham dignidade na velhice, respeito na sociedade, cuidado adequado, toca o coração dos filhos que abandonaram os pais, que lembrem da responsabilidade que têm, que honrem os que lhes deram a vida. Senhor, os idosos são bibliotecas vivas, cheios de sabedoria e experiência. Que sejam valorizados, ouvidos, honrados. Abençoa os lares de idosos com funcionários dedicados, com estrutura adequada, com amor verdadeiro. Que os últimos anos de vida sejam de paz, de conforto, de alegria. Que partam desta vida com a certeza de que foram amados,
de que fizeram diferença, de que a vida valeu a pena. Pai Celestial, pedimos proteção sobre este dia que se inicia agora. Que seja um dia de vitórias e não de derrotas, de alegrias e não de tristezas, de bênçãos e não de maldições. Que experimentemos a Tua bondade em cada momento, que vejamos a Tua mão agindo em cada situação, que sintamos a Tua presença em cada lugar. Protege-nos de todo o mal, de todo o perigo, de toda a armadilha. Que ao fim deste dia possamos olhar para trás e ver que Tu estiveste conosco em cada passo, que nos guardaste em cada momento, que nos abençoaste em cada circunstância. Senhor, confiamos na Tua promessa de que guardarás a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Que esta certeza nos dê paz para enfrentar o dia, coragem para vencer os desafios, alegria para celebrar a vida. Que caminhemos sob a Tua proteção, cobertos pela Tua graça, guiados pela Tua sabedoria. Que este seja um dia inesquecível, marcado pela Tua presença poderosa e pelo Teu amor incondicional. Pai, pedimos proteção especial sobre as decisões que tomaremos hoje. Que não decidamos baseados apenas na emoção, mas que busquemos a Tua sabedoria. Cada escolha que fizermos hoje terá consequências, e pedimos que nos guies para escolher sempre o melhor. Se precisarmos tomar decisões importantes relacionadas com o trabalho, que tenhamos clareza mental. Se forem decisões sobre relacionamentos, que tenhamos discernimento espiritual. Se forem decisões financeiras, que tenhamos prudência. Senhor, não permitas que tomemos decisões precipitadas que depois nos causem arrependimento. Dá-nos tempo para pensar, sabedoria para avaliar, paz para confirmar. Que consultemos a Tua palavra antes de decidir, que oremos antes de agir, que busquemos conselho de pessoas sábias. Protege-nos de decisões impulsivas, de escolhas baseadas em pressão externa, de caminhos que parecem certos, mas levam à destruição. Que ao fim do dia, possamos olhar para as decisões tomadas e saber que foram acertadas porque foram guiadas por Ti. Senhor, pedimos proteção sobre as nossas conversas hoje. Que cada palavra que sair da nossa boca seja temperada com graça. Protege-nos de discussões desnecessárias, de conflitos que podem ser evitados, de mal-entendidos que causam divisão. Dá-nos sabedoria para saber quando falar e quando calar, quando argumentar e quando simplesmente ouvir. Que as nossas palavras edifiquem e não destruam, que curem e não firam, que unam e não separem. Se alguém vier com palavras duras contra nós, dá-nos graça para responder com mansidão. Se tivermos que corrigir alguém, que o façamos com amor e não com arrogância. Se precisarmos pedir perdão, que tenhamos humildade para fazê-lo. Pai, guarda a nossa língua de falar o que não devemos, de espalhar boatos, de criticar destrutivamente. Que sejamos conhecidos como pessoas que falam palavras de vida, de esperança, de encorajamento. Que ao fim do dia ninguém tenha sido ferido pelas nossas palavras, mas que muitos tenham sido abençoados. Pai Celestial, pedimos proteção sobre o nosso tempo hoje. Que não o desperdicemos com coisas sem importância. Que não o percamos com distrações que roubam a produtividade. Dá-nos sabedoria para priorizar o que é realmente importante, para focar no que traz resultados. Protege o nosso tempo de ladrões que vêm disfarçados de urgências que, na verdade, não são urgentes. Ajuda-nos a dizer não quando for necessário, a estabelecer limites saudáveis, a proteger momentos importantes. Que tenhamos tempo para trabalhar com excelência, tempo para estar com a família, tempo para cuidar da saúde, tempo para buscar a Tua face. Senhor,
Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio, que usemos bem cada minuto que nos foi dado, sabendo que o tempo é um recurso não renovável. Que ao fim do dia possamos dizer que usamos bem o tempo, que fomos produtivos, que avançamos em direção aos nossos objetivos. Protege-nos da procrastinação, da preguiça, da má gestão do tempo. Senhor, pedimos proteção sobre a nossa energia física e emocional hoje. Que não nos esgotemos tentando fazer mais do que somos capazes, que não nos sobrecarreguemos com responsabilidades além da nossa capacidade. Dá-nos sabedoria para reconhecer os nossos limites, para pedir ajuda quando necessário, para descansar quando o corpo pedir. Protege-nos do esgotamento, do burnout, da exaustão que leva ao colapso. Renova as nossas forças como as da águia, que mesmo cansados possamos continuar, que mesmo fracos encontremos força em Ti. Se em algum momento do dia sentirmos que as forças estão a acabar, que possamos parar, respirar, orar e receber novo ânimo da Tua presença. Pai, sabemos que não somos máquinas, que temos limitações humanas. Ensina-nos a respeitar o nosso corpo, a cuidar da nossa saúde emocional, a manter o equilíbrio entre trabalho e descanso. Que ao fim do dia estejamos cansados do trabalho bem feito, mas não esgotados a ponto de não conseguir aproveitar a família. Pai, pedimos proteção sobre as nossas emoções hoje. Que não sejamos dominados por sentimentos negativos, que não deixemos que as circunstâncias externas determinem o nosso estado emocional interno. Se algo ruim acontecer, dá-nos resiliência para não desmoronar. Se alguém nos decepcionar, que não percamos a fé na humanidade. Se enfrentarmos rejeição, que não duvidemos do nosso valor. Senhor, protege o nosso coração de ser ferido por palavras duras, por atitudes injustas, por tratamentos inadequados. Dá-nos inteligência emocional para processar os sentimentos de forma saudável, para não reprimir emoções, mas também para não ser escravos delas. Que possamos sentir sem ser controlados pelos sentimentos, que expressemos emoções de forma apropriada, que busquemos ajuda se necessário. Livra-nos de explosões emocionais que causam dano, de reações exageradas que depois nos envergonham. Que sejamos equilibrados emocionalmente, maduros nas reações, sábios nas respostas. Senhor, pedimos proteção sobre os nossos bens materiais hoje. Protege o nosso carro de roubos, de acidentes, de problemas mecânicos. Protege a nossa casa de invasões, de incêndios, de qualquer tipo de dano. Protege os nossos pertences pessoais, os nossos documentos importantes, as nossas economias. Pai, sabemos que a vida não consiste na abundância de bens, mas também reconhecemos que Tu nos dás coisas materiais para usar e desfrutar. Ajuda-nos a ser bons administradores do que nos confiaste, a cuidar bem do que temos, a usar com sabedoria. Que não sejamos apegados aos bens materiais a ponto de sermos escravos deles, mas que também não sejamos negligentes a ponto de desperdiçar. Protege especialmente aqueles que têm pouco, que lutam para ter o básico. Multiplica o pouco que têm, faz o azeite não acabar. Faz a farinha não faltar, que experimentem milagres de provisão, que vejam a Tua mão suprindo de formas sobrenaturais. Pai Celestial, pedimos proteção sobre a nossa integridade hoje. Que não sejamos tentados a comprometer os nossos valores por conveniência. Se surgir oportunidade de ganho desonesto, dá-nos força para rejeitar. Se formos pressionados a mentir, dá-nos coragem para dizer a verdade. Se nos oferecerem atalhos que comprometem a ética, que escolhamos o caminho mais longo, mas correto. Senhor, protege a nossa reputação que leva anos para construir,
mas pode ser destruída em segundos. Que sejamos conhecidos como pessoas íntegras, honestas, confiáveis. Que a nossa palavra tenha valor, que os nossos compromissos sejam honrados, que as nossas promessas sejam cumpridas. Livra-nos da tentação de parecer o que não somos, de impressionar através de mentiras, de construir imagem falsa. Que sejamos autênticos, transparentes, verdadeiros. Que ao fim do dia possamos deitar a cabeça no travesseiro com a consciência tranquila, sabendo que agimos com integridade em todas as situações. Senhor, pedimos proteção sobre os nossos sonhos e aspirações. Que não desistamos quando enfrentarmos obstáculos, que não percamos a esperança quando demorar mais do que esperávamos. Protege os nossos sonhos de pessoas negativas que tentam desanimá-los, de circunstâncias difíceis que tentam matá-los. Dá-nos perseverança para continuar lutando, fé para continuar acreditando, esperança para continuar esperando. Pai, Tu colocaste sonhos no nosso coração, visões na nossa mente, propósitos na nossa vida. Não permitas que desistamos antes de ver o cumprimento. Se for preciso ajustar o sonho, mostra-nos como. Se for preciso mudar a estratégia, guia-nos. Mas não permitas que abandonemos completamente o que Tu plantaste em nós. Protege especialmente os jovens que têm sonhos grandes, mas enfrentam realidades duras. Que não percam a capacidade de sonhar, que não se conformem com menos do que Tu tens para eles. Que vejam os seus sonhos se realizarem, que celebrem as vitórias, que vivam o propósito. Pai, pedimos proteção sobre a nossa fé hoje, que não seja abalada por circunstâncias difíceis, que não seja enfraquecida por demoras nas respostas, que não seja destruída por decepções. Fortalece a nossa fé a cada momento, aumenta a nossa confiança em Ti, aprofunda a nossa dependência de Ti. Se algo acontecer que nos tente a duvidar, lembra-nos das Tuas promessas. Se alguém questionar a nossa fé, dá-nos respostas sábias. Se o inimigo atacar com dúvidas, reveste-nos com o escudo da fé. Senhor, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de factos que não se veem. Dá-nos essa certeza, essa convicção, essa confiança inabalável. Que caminhemos por fé e não por vista. Que confiemos mesmo quando não entendemos, que acreditemos mesmo quando não vemos. Protege a nossa fé de tornar-se religiosidade vazia, de ser apenas tradição sem vida, de ser conhecimento sem experiência. Que tenhamos fé viva, ativa, que produz frutos. Senhor, pedimos proteção sobre o testemunho cristão que daremos hoje. Que as nossas ações correspondam às nossas palavras. Que a nossa vida confirme a nossa fé, que o nosso comportamento honre o Teu nome. Protege-nos de agir de forma que envergonhe o Evangelho, de ter atitudes que afastem pessoas de Ti, de dar mau testemunho. Que sejamos sal da terra que preserva, luz do mundo que ilumina, cidade edificada sobre o monte que não pode ser escondida. Se alguém nos observar hoje, que veja Cristo em nós. Se alguém nos questionar sobre a nossa fé, que tenhamos respostas cheias de graça. Se alguém precisar de ajuda, que sejamos instrumentos nas Tuas mãos. Pai, que o nosso testemunho seja tão forte que pessoas queiram conhecer o Deus que servimos. Que a nossa vida seja sermão vivo, pregação silenciosa, mas poderosa. Que ao fim do dia, alguém esteja mais perto de Ti por causa do nosso testemunho. Protege-nos de hipocrisia, de incoerência, de falsidade. Pai Celestial, pedimos proteção sobre as oportunidades que surgirão hoje. Dá-nos olhos para reconhecê-las, sabedoria para avaliá-las, coragem para aproveitá-las. Protege-nos de deixar passar oportunidades que vêm de Ti por medo, por insegurança, por falta de fé. Mas também protege-nos de abraçar oportunidades que parecem boas, mas não são da Tua vontade. Dá-nos discernimento para distinguir entre o que é ouro e o que é ouropel,
entre o que é diamante e o que é vidro. Senhor, sabemos que há tempo para tudo. Tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de falar e tempo de calar. Dá-nos sabedoria para reconhecer os tempos, para agir no momento certo, para esperar quando for necessário. Que não percamos oportunidades únicas por procrastinação, mas que também não nos apressemos em coisas que precisam de mais tempo. Protege especialmente as oportunidades de testemunhar, de ajudar alguém, de fazer diferença na vida de outra pessoa. Que não as desperdicemos. Senhor, pedimos proteção sobre os nossos relacionamentos familiares, que haja harmonia em casa, paz entre irmãos, respeito entre gerações. Protege as famílias de conflitos desnecessários, de brigas por coisas pequenas, de divisões por orgulho. Dá sabedoria aos pais para educar os filhos, paciência aos filhos para respeitar os pais, amor entre todos. Se há algum relacionamento familiar quebrado, traz reconciliação. Se há mágoas antigas, traz cura. Se há distância emocional, traz aproximação. Pai, a família foi ideia tua. Foi tu quem criou este núcleo fundamental da sociedade. Protege as famílias dos ataques do inimigo que quer destruir lares, separar cônjuges, afastar pais e filhos. Fortalece os laços familiares, aumenta o amor entre os membros, cria memórias felizes que serão tesouro para sempre. Que cada família seja pequena igreja, lugar de adoração, de oração, de comunhão com Deus. Abençoa especialmente as famílias monoparentais, as que enfrentam dificuldades financeiras, as que passam por crises. Pai, pedimos proteção sobre a nossa criatividade e produtividade hoje. Que tenhamos ideias inovadoras, soluções criativas, insights valiosos. Protege a nossa mente de bloqueios criativos, de falta de inspiração, de pensamentos que limitam o potencial. Dá-nos capacidade de pensar fora da caixa, de ver possibilidades onde outros veem impossibilidades, de criar onde outros apenas copiam. Senhor, Tu és o Criador Supremo e fomos feitos à Tua imagem, portanto também temos capacidade criativa. Ativa essa capacidade em nós hoje. Liberta a criatividade que está presa. Desperta os dons que estão adormecidos. Que sejamos produtivos no trabalho, eficientes nas tarefas, excelentes no que fazemos. Protege o nosso trabalho de ser sabotado, de ser roubado, de ser desvalorizado. Que recebamos reconhecimento justo pelo que produzimos, que sejamos recompensados adequadamente pelo nosso esforço. Que ao fim do dia possamos olhar para o que foi feito e sentir satisfação, orgulho saudável, alegria pelo trabalho bem executado. Senhor, pedimos proteção sobre as nossas expectativas. Que não criemos expectativas irrealistas que só causarão frustração, mas que também não tenhamos expectativas tão baixas que não nos motivem. Dá-nos equilíbrio para esperar o melhor, mas estar preparados para lidar com o inesperado. Protege-nos de decepcionar-nos com pessoas, porque esperávamos perfeição delas. Protege-nos de decepcionar-nos com circunstâncias, porque esperávamos que tudo corresse perfeitamente. Pai, ensina-nos a colocar as nossas expectativas em Ti e não nas pessoas, em Ti e não nas circunstâncias. Tu nunca falhas, Tu nunca decepcionas, Tu sempre cumpres o que prometes. Que ao fim do dia, mesmo que algumas expectativas não tenham sido atendidas, possamos estar em paz porque confiamos que Tu tens um plano melhor. Que não fiquemos amargurados quando as coisas não saem como planejamos, mas que confiemos que Tu estás no controle e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Pai Celestial, pedimos proteção sobre a nossa capacidade de perdoar. Se hoje alguém nos ofender, dá-nos graça para perdoar rapidamente.
que não guardemos rancor, que não alimentemos amargura, que não planeemos vingança. Senhor, Tu nos perdoaste uma dívida impagável e pedimos que nos ajudes a perdoar as pequenas ofensas que recebemos. Protege o nosso coração de ser endurecido pela falta de perdão, de ser envenenado pela amargura, de ser aprisionado pelo ressentimento. Dá-nos a compreensão de que perdoar não é aprovar o erro, não é esquecer o que aconteceu, mas é libertar o ofensor e principalmente libertar-nos a nós mesmos. Que possamos perdoar como fomos perdoados, amar como fomos amados, ter misericórdia como recebemos misericórdia. Se há alguém que precisamos perdoar, mas temos dificuldade, dá-nos força sobrenatural para fazê-lo. Se há alguém de quem precisamos pedir perdão, dá-nos humildade para dar o primeiro passo, que ao fim do dia não haja pendências de perdão, que estejamos em paz com todos. Senhor, pedimos proteção sobre a nossa capacidade de ser gratos, que não foquemos apenas no que falta, mas que vejamos tudo o que já temos, que não reclamemos do que está errado, mas que agradeçamos pelo que está certo. Protege-nos da ingratidão, que é cegueira espiritual, que nos impede de ver as bênçãos que nos cercam. Abre os nossos olhos para vermos as pequenas coisas pelas quais devemos ser gratos. O ar que respiramos, a água que bebemos, a comida que comemos, a cama onde dormimos. Pai, há milhões de pessoas que não têm o que nós temos, e isso deve nos encher de gratidão. Que sejamos gratos não apenas quando tudo vai bem, mas também nas dificuldades, porque sabemos que até das coisas ruins, Tu podes tirar algo bom. Que a gratidão seja o nosso estilo de vida, que em tudo demos graças, que sempre encontremos motivos para agradecer. Que ao fim do dia, antes de dormir, possamos fazer uma lista de gratidão, lembrando de todas as formas como Tu nos abençoaste hoje. Pai, pedimos proteção sobre a nossa humildade, que não nos orgulhemos das nossas conquistas, esquecendo que foi Tu quem nos deu capacidade. Que não nos exaltemos sobre os outros como se fôssemos superiores. Que não nos tornemos arrogantes por causa de dons, talentos, posições. Senhor, ensina-nos que a verdadeira grandeza está em servir, que o maior no reino é aquele que se faz menor. Protege-nos da soberba que vem antes da queda, do orgulho que precede a destruição. Dá-nos a humildade de reconhecer quando erramos, de pedir desculpas quando magoamos, de aceitar correção quando necessário. Que sejamos mansos e humildes, de coração como Jesus foi. Que não busquemos os primeiros lugares, as honras humanas, os aplausos das multidões. Que busquemos apenas agradar-Te, servir-Te, glorificar-Te, que ao fim do dia possamos dizer como João Batista: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Que toda a glória seja Tua e não nossa. Senhor, pedimos proteção sobre o nosso descanso ao fim deste dia. Que possamos dormir em paz, que o sono seja reparador, que acordemos renovados amanhã. Protege-nos de insônias, de pesadelos, de pensamentos que não deixam dormir. Que ao deitarmos possamos entregar todos os problemas nas Tuas mãos, confiando que Tu cuidas de nós enquanto dormimos. Livra-nos de levar preocupações para a cama, de ficar ruminando problemas durante a noite. Senhor, Tu dás sono aos Teus amados e pedimos que nos concedas descanso profundo e restaurador. Protege as nossas casas durante a noite. Coloca anjos guardando enquanto dormimos. Que nenhum mal se aproxime, que nenhum perigo nos alcance. Que acordemos amanhã com energia renovada, com disposição para um novo dia, com alegria para recomeçar. Pai, agradecemos por este dia que está a terminar, por tudo o que vivemos, por todas as formas como nos guardaste. Que o amanhã seja ainda melhor, cheio de novas oportunidades, novas bênçãos, novas vitórias. Pai Celestial,
concluímos esta oração com corações cheios de gratidão e fé. Obrigado por seres o nosso guardador fiel, por nunca dormires nem cochilares, por teres os teus olhos constantemente sobre nós. Obrigado pela promessa do Salmo 121, de que guardarás a nossa entrada e a nossa saída, hoje e para sempre. Confiamos que assim como nos protegeste no passado, continuarás a proteger-nos no presente e no futuro. Entregamos este dia completamente nas tuas mãos, confiando que sob a tua proteção nada de mal nos acontecerá. Que caminhemos hoje com a certeza de que não estamos sozinhos, de que tu vais conosco, de que os teus anjos nos cercam, que esta oração tenha criado uma cobertura espiritual sobre cada pessoa que orou, sobre cada família representada aqui, sobre cada situação mencionada. Senhor, que ao fim deste dia possamos testemunhar da tua fidelidade, possamos contar histórias de como nos guardaste, possamos dar glória ao teu nome pela proteção recebida. Que a paz que excede todo o entendimento guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Tudo isso pedimos e declaramos em o nome poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração tocou o teu coração, se sentiste a presença de Deus enquanto oravas, eu te convido a fazer algo muito especial. Primeiro, escreve Amém nos comentários como declaração de fé e concordância com tudo o que pedimos ao Senhor. Segundo, compartilha este vídeo com alguém que precisa desta palavra de proteção e encorajamento. Pode ser um familiar, um amigo, um colega de trabalho. Quem sabe a pessoa que receberá esta mensagem está justamente passando por um momento difícil e precisa saber que Deus aguarda. Terceiro, se ainda não és inscrito neste canal, inscreve-te agora e ativa o sininho de notificações. Todos os dias trazemos mensagens que vão edificar a tua fé, fortalecer a tua caminhada com Deus, encher o teu coração de esperança. Não percas nenhuma oração, nenhum devocional, nenhuma palavra que Deus tem para ti. E agora, recebe esta bênção final. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a proteção divina te acompanhe hoje e sempre. Que os anjos do Senhor acampem ao teu redor. Que nenhum mal te suceda, nem praga alguma chegue à tua tenda. Que este seja um dia abençoado, protegido, próspero e cheio da presença de Deus. Vai em paz, vai com Deus, vai protegido pela mão do Altíssimo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.